Você já sentiu que a sua vida está prestes a desabar? Como se uma simples crise pudesse destruir tudo que você construiu? Talvez você esteja construindo sobre areia, mas existe sim um outro caminho. E quer saber? Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Eu me chamo José Eduardo, muito prazer. Além da felicidade, existe a paz. E o que esse falso eu, esse inconsciente, tem a ver com isso? Como seria a sua vida sem medo, sem ansiedade, sem preocupação? O medo passa a ser a predominância da vida do ser humano, e isso é algo terrível, e passa a ser a base da vida de muitos. O medo passa a ser a predominância da vida. E o que fica faltando para 99% das pessoas? O que fica faltando? Falta, na verdade, a conexão do seu eu interior com o mais profundo, a realidade indestrutível e invencível. E nisso, você passa a se tornar uma pessoa poderosa, mas não poderosa sobre os outros. Não é isso. Porque sobre os outros é fraqueza. Porque quando você se sente fraco, você quer dominar os outros. Esse poder é algo que vem de dentro de você, é o poder da liberdade. Uma pergunta lhe faço. Você tem livre-arbítrio? Você é livre? Se você pudesse escolher entre ser feliz ou sofrer, o que você escolheria, hein? É claro que você escolheria ser feliz. Mas por que então sofre tanto se você escolhe ser feliz? E cadê agora o seu livre-arbítrio, hein? Você precisa ter a consciência disso, de não ficar aprisionada pela sua mente conceitual. Mas você que é a consciência, precisa estar acima da sua mente. E com isso, se reconectar com o seu verdadeiro eu. E para isso é preciso abrir mão do seu falso eu, do seu ego. E nisso você vai criar raízes profundas no seu ser. Pense sobre a parábola quando Jesus fala sobre a casa sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Se este é o seu primeiro vídeo que está assistindo, lhe aconselho a assistir alguns vídeos que eu falo sobre a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, tá bom? Porque quando você constrói a sua casa, é a sua identidade. Quando você constrói a sua identidade mental sobre os conceitos, as opiniões essas que são opiniões alheias e opiniões que a sua mente conceitual produz.
E quando vem algo ao contrário, segundo o seu conceito formalizado, você desaba emocionalmente. Você simplesmente desaba e se descontrola por uma simples opinião alheia. Agora, se você construir a sua casa, a sua identidade mental, cavando bem profundo, e se você colocar os seus pés, os seus alicerces sobre o seu verdadeiro eu, sobre a rocha, sabe o que pode acontecer na sua vida quando as opiniões alheias vierem sobre você? Não vai acontecer nada, porque a sua casa vai estar sobre a rocha. É muito importante perceber e refletir sobre isso. Mais importante é praticar isso. Você pode até acreditar ou não, mas nós somos seres infinitos e ilimitados. Que nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência humana e não seres humanos com uma simples experiência espiritual. Não. Lembra da parábola do filho pródigo que eu contei no vídeo anterior? Nós saímos da casa do Pai, saímos do nosso estado de presença, da vida que há em nós, damos uma volta imensa e retornamos à casa do Pai. E isso em vida, ou até na morte, o fim da forma física. Bem, eu gostaria de compartilhar com você sobre um poeta e dramaturgo norte-americano chamado Thomas Eliot. Ele tem uma frase muito interessante e reflexiva, que ela diz assim: não deixaremos de explorar, e ao final da nossa exploração, deveremos chegar ao ponto de partida e reconhecer esse lugar pela primeira vez. Essa frase parece um pouco complexa, não é mesmo? Mas na verdade ela não é. E o que isso tem a ver conosco? O que isso quer dizer? É que nós nascemos emergindo através da vida, vindo a esse mundo a explorar. Isso de forma consciente, livres, nos tornamos, no decorrer do tempo da nossa jornada, nos tornamos inconscientes. E no final da nossa vida, do nosso último fôlego neste mundo, retornamos de onde viemos para a vida. Leve isso a sério, pois existe uma semente divina dentro de cada um de nós. Honre isso e assuma isso que é somente seu. E por que não temos acesso a isso? Sabe por quê? É porque a mente conceitual cortou essa conexão. Mas é preciso resgatar isso. É preciso nos reconectar novamente com a nossa essência. Pois você não é um ser fragilizado e fragmentado. Isso é apenas um estágio durante a sua jornada. E esse vídeo que eu compartilho com você é autoconhecimento. E não é para saber quem você é, não é? Sobre isso ou sobre aquilo, sobre você. Não.
Autoconhecimento é saber em profundidade, é para além dos conceitos e rótulos que você recebeu durante o seu desenvolvimento, durante o seu crescimento, desde quando você nasceu até o presente momento. É você entender a sua essência interior, o seu verdadeiro eu. É construir a sua casa, a sua identidade sobre a rocha. Bem, um evangelho que eu gostaria de compartilhar com você, e você já ouviu muito, que é João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? E o que essa verdade te causa libertação? O que é a verdade? A verdade é o seu verdadeiro eu. A verdade é a sua verdadeira essência. É se libertar do seu falso eu, que é manifestado pelo seu inconsciente. E isso vai te libertar do pecado original. Que o pecado original é você errar o alvo da sua origem. Pecado original é errar o alvo da sua origem, é se desconectar da sua origem devido você estar inconsciente. Como nasceu o pecado original? É quando comemos da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente tagarela que te enganou, que ficou lá na sua mente conceitual, que fica dominando o seu pensamento com vozes e pensamentos. Já parou para perceber isso aí? O nosso poder está no interior mais profundo do nosso ser. Buscai primeiro o nosso interior. Buscai primeiro o reino dos céus. O reino que habita dentro de vós. É a conexão com o verdadeiro eu, que é o ser. Busque primeiro o mais importante, o ser. E tudo isso, o ter, o material, será acrescentado. Todos nós estamos enraizados no ser, na verdade. Para além da felicidade e infelicidade, existe uma paz, pois você já é feliz. Felicidade, amor é um estado natural do seu ser e que emerge através de você. Essa verdade vai nos conectar com o reino, com a consciência. E o que nos impede? Sabe o que é? É o pecado original. A nossa mente conceitual, ela tem uma única função específica, que é espremer tudo dentro de uma caixinha chamada compreensão. É como você compreende as coisas através da sua mente conceitual, causada pelo seu inconsciente. Se libertar da mente, porque a mente é um parasita terrível. Vá para além da mente conceitual que tanto te tritura. Não é você que odeia o seu corpo. Não. É a sua mente que diz isso, devido você estar enraizado em seus conceitos e rótulos produzido
pela sua mente conceitual. Vá para além disso e perceba que há de mais profundo e belo e faça as pazes com o seu corpo. A parábola do semeador, a semente da boa consciência, a terra boa. Pelo contrário, os espinhos sufocam a semente da sua consciência. Pratique o perdão, não os outros, mas ao sentir algum sentimento como raiva, ódio, medo, ciúmes, ou seja, procure perdoar a si mesmo, o seu passado, as incertezas do futuro. Exigir perdão do outro é algo muito pequeno. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, porque eles estão inconscientes. Percebeu? Você está com Deus e Deus está em você. Por isso, faça as pazes. Fica a dica. E se você se identificou com este vídeo, compartilha, comenta, dá um like, se inscreva. Eu lhe desejo muita saúde em abundância e força, coragem na nossa jornada, porque a nossa vida é uma jornada. E até o próximo encontro.